Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos começar, na verdade, aqui o nosso podcast aqui do Bio Nossa de Cada Dia, né? E a apresentação minha, Adriano e grande Guima aqui. Dá um salve aí, Guima, pessoal. E aí? Certo? Isso, maravilha. O Guima tá com delay aí, tá com delay, tava dormindo. E a ideia aqui é a gente comentar rapidamente, né, alguns assuntos que são comuns aí no nosso dia a dia, que tem a ver com biologia, mas às vezes as pessoas ficam um pouco na dúvida sobre isso, porque você já ouviu falar sobre vacina, certeza absoluta aí, né? Então, um salve para o grande Zé Gotinha que deve estar acompanhando a gente agora aqui, né? E a gente está falando bastante também sobre vacina, né? Contra a Covid, né? Covid-19. Será que vai sair uma vacina rápida? E depois a gente fala mais sobre isso, mas a nossa ideia aqui é explicar, né? De maneira aqui bem fácil, bem acessível, como funciona uma vacina. Só que quando a gente pensa aqui na vacina, como funciona essa vacina? Primeiro, a gente tem que deixar alguns termos aqui bem claros. Ah, pois é, tem que deixar os termos bem claros aqui. Então você vai ver que o Guima, daqui a pouco, ele vai falar bastante sobre antígeno e bastante sobre anticorpo. Então, o que é primeiro um antígeno? O antígeno é qualquer molécula estranha, qualquer partícula estranha que é considerada como sendo estranha pelo seu organismo. Então, por exemplo, um vírus pode ser um antígeno para o seu corpo, uma molécula estranha, obviamente, né? Uma bactéria, uma proteína, né? Uma toxina, um protozoário, uma ameba, por exemplo. Então, tudo isso daí pode ser considerado um antígeno, ou seja, qualquer partícula que seu corpo considera como sendo estranha. Sabia que até um pedaço de um vírus ou um pedaço de uma bactéria pode ser considerado antígeno? É mesmo, rapaz? É mesmo, né? E o anticorpo, esse você já deve ter ouvido falar, o anticorpo ele é uma proteína de defesa. E esse anticorpo, essa proteína de defesa, é produzida por uma célula especial do seu sangue, que é o glóbulo branco. Né? Então lembra, né, que você tem lá no seu sangue o glóbulo vermelho, que transporta os gases, tem as plaquetas, e o glóbulo branco. Então, o glóbulo branco ali é como se fosse um soldado que está dentro do seu corpo. Então, você tem ali um glóbulo branco especial, que é o linfócito, e esse cara produz o anticorpo. E a ideia do anticorpo é justamente atacar o antígeno. Só que agora, né, o grande Guima aqui, grande Guima, agora sim ele vai explicar aqui como que funciona uma vacina. Então, bora lá, Guima. Vamos lá? Então, é o seguinte. Pessoal, a ideia geral é que você possa estimular, né, as suas células, nesse caso o linfócito B, como o Adriano falou, tá? Que é uma célula especial que tem a capacidade de produzir proteínas especiais chamadas de anticorpos. Ok? A ideia é que na vacina você vai injetar ou se fosse no caso, né, de algumas vacinas por gotas, você vai colocar uma substância estranha ao organismo de uma pessoa, no caso o antígeno, tá? Esse antígeno ele vai precisar ser processado por algumas células do sistema imunológico, e ao ser processado, esse antígeno ele precisa ser mostrado para algum conjunto especial de células que, ao reconhecer o formato, a estrutura química, a estrutura tridimensional desse antígeno, você possa produzir uma proteína que tenha um encaixe perfeito na química desse antígeno. Tá? O processo ele não é tão simples, né? É tudo uma interação entre moléculas. Você precisa que uma proteína chamada anticorpo, ou mais precisamente, que a gente chama de gama-globulina, tá? Tenha a capacidade de se ligar nesse antígeno, nessa outra molécula. Uma vez que você tem esse anticorpo se ligando, essa imunoglobulina, se ligando a esse antígeno, você pode criar situações para neutralizar esse antígeno.
Então, por exemplo, se tiver um vírus, esse vírus vai ter algumas proteínas do lado externo, né, umas glicoproteínas, que ao serem reconhecidas por um anticorpo, permite não só com que o vírus perca a capacidade de invadir uma célula, porque ele vai estar bloqueado, né, por proteínas de anticorpos, então o anticorpo vai se ligar, ele vai bloquear, impedindo a entrada do vírus, ou, em outras situações, a ligação do anticorpo ao antígeno é um sinal para que outras células do sistema imunológico possam fagocitar, devorar, né, essas moléculas estranhas. Né? Nesse caso, é como se você etiquetasse um vírus, uma bactéria, para que ele fosse destruído. Tá? Então, quando você coloca um anticorpo, é como se você colocasse uma etiqueta ali, indicando que ele precisa ser comido, precisa ser destruído. Certo? Legal, legal. Eu Então, gosto muito de falar o seguinte. Guima, você acha que um treinamento contra incêndio é um negócio importante? claro, Sério? Claro? Você acha? lógico, você precisa saber o que fazer na hora que o negócio está pegando fogo. Lógico que é, Literalmente. né, velho? Tá pegando fogo, bicho. É lógico que é. Então, acho que você também aí que tá ouvindo, tá vendo aí a gente, deve achar que um treinamento de incêndio é um negócio importante para o seu corpo. Não para o seu corpo, não, para a sua vida, né? Para a sua vida, obviamente. A vacina, eu gosto muito de falar que ela é como se fosse um treinamento, né? Ou seja, ela simula uma doença em você. Né? Então, quando o Zé Gotinha vai lá e pá, né, te dá uma vacina, ele não vai colocar o vírus ativo no seu corpo. Não, senão isso daí seria bioterrorismo, tá? Ele não vai colocar a bactéria ativa. Então ele coloca ali o antígeno para simular uma doença em você. Então ele meio que já deixa o seu corpo preparado contra uma doença. Só que, ô Guima, explica um pouquinho melhor aí essa ideia do nosso corpo ele ficar preparado, né? Então ele já tá ali prontinha ali para receber, entre aspas, uma doença, né, um vírus, uma bactéria, a partir do momento que alguém lá vai te dar uma vacina. Então, o que acontece aí em detalhes, Gui? Então, assim que você tomar uma vacina, por exemplo, você vai, como o Adriano falou, você vai simular o que seria a invasão de um organismo estranho. Né? Por exemplo, um vírus. O vírus é sempre o melhor exemplo. Né? Então, colocou a vacina, você colocou ali o seu sistema imunológico em desafio, né, para reconhecer esse antígeno, para que a partir desse antígeno eu possa construir anticorpos, e aquelas células que tiverem a capacidade de construir esse anticorpo, elas vão ficar no seu corpo por muito tempo. É o que nós chamamos de memória imunológica. Então, a partir do momento que você estimulou um grupo de células, e essas células, digamos, aprenderam, né, a combater, a reconhecer primeiramente, e depois combater esse antígeno por anticorpos, você está, no termo biológico, imunizado. Então, esse processo entre você injetar uma vacina, o seu corpo treinar e desenvolver anticorpos, isso demora em média aí de 14 dias. É a média. Né? Legal. Passou os 14 dias, você criou exércitos, você criou células que vão ter uma memória, entre aspas, né? Não é memória, por favor, não é memória cerebral. É uma memória celular. São células que vão aprender e vão continuar no seu corpo por bastante tempo. Caso você entre em contato de verdade com esse antígeno, né? Então, na brincadeira que o Adriano falou, se de repente a casa pegar fogo, né? Se o incêndio for de verdade, você já tem células preparadas para combater esse antígeno, para produzir uma quantidade muito grande de anticorpo em curto período de tempo, né? E numa intensidade muito grande. Muitas vezes, em uma quantidade, numa intensidade tão grande que você acaba não desenvolvendo os sintomas da doença. Porque o seu corpo cria um mecanismo tão rápido e eficaz que você consegue eliminar, né, os sintomas da doença sem que você volte a apresentar algum quadro sintomático. Ah, legal. Maravilha, hein, Gui? Maravilha, né? Então,
quando você toma ali uma vacina, é como se você fizesse ali o treinamento e criasse uma brigada de incêndio dentro do corpo. Daí, quando efetivamente começa um incêndio dentro do seu corpo, ou seja, quando você contraiu o vírus que iria causar doença, essas células de memória, elas já se agilizam ali, que seria a nossa brigada de incêndio, para produzir os anticorpos para combater de maneira imediata ali aquele vírus. Você nem percebe que ficou doente. Mais ou menos isso, né? Além disso, acho que é legal falar que muitas vezes essa memória imunológica envolve outras células, né? Biologicamente chama de linfócito T, ou citotóxico, são células que podem reconhecer células infectadas com vírus. Então, além da gente conseguir combater o vírus diretamente, a gente pode combater as células que já estão infectadas, evitando que o vírus se reproduza e produza mais vírus. Tá? Então, Ah, que seria legal. duas linhas de defesa, né? Uma direta, né? Matando não, né? Mas neutralizando o vírus, e outra eliminando células eventualmente contaminadas com o vírus. Legal, maravilha, hein? Esse manja tudo, hein? Esse aí, ó. Se pegar a carteira de vacinação do Guima, você vai ver ali, ó, que Tá tratado. tá cheinha, né? Então esse aí, ó, já tomou um monte de injeção aí. Esse maluco é brabo mesmo. Esse é brabo aí, né? Já chega lá e pode dar injeção aonde? Onde você quiser, mano, onde você quiser. Aí eu sei que você aí, né, que sempre acompanha a gente aqui no Bio Nosso de Cada Dia, você gosta também de ouvir algumas histórias legais. E tem uma história bem legal aqui em relação à vacina, que é sobre a descoberta da vacina, né? Então, quem elaborou, quem descobriu aqui mesmo a vacina, né, quem fez aí alguns experimentos, foi um médico inglês, que é o Edward Jenner, né? O Edward Jenner aqui, e ele fez um negócio que é espetacular, só que do ponto de vista ético, talvez não seja muito bem visto atualmente. Mas na época dele lá, se não me engano, acho que era século XVIII. Eu não, talvez o Guima ele me lembre aí, século XVIII lá, os caras eram mais vida louca do que hoje, né? Porque hoje você tem vários protocolos de segurança, tá? É importante, é isso aí, gente, é importante. Mas você vai ver que esse cara era meio vida louca. Então, na época do Jenner, né, lá no século XVIII, tinha uma doença que causava muito problema, causava muita morte mesmo, que é a varíola. É só por curiosidade, a varíola é a única doença atualmente que foi totalmente erradicada da face da Terra. É a única doença aí que a Organização Mundial de Saúde aí afirma que não tem mais aí ninguém com varíola, não tem mais ninguém com essa doença, que é a varíola, tá? E um dos motivos aí foi o trabalho desse cara. Então, na época do Jenner, tinha bastante caso de varíola. E a varíola é uma doença ali bem debilitante, né? Que chegava a matar as pessoas, tá? As pessoas ficavam com várias feridas ali, davam vários problemas sérios. Só que o Jenner, ele percebeu que as pessoas ali, né, principalmente as mulheres que trabalhavam tirando leite de vaca, elas não pegavam varíola. Então, dificilmente, né, você tinha ali uma leiteira, né, que acho que era esse nome aí, pegava varíola. Né? Daí ele começou a matutar um pouquinho e ele percebeu o seguinte, que na vaca existe uma forma mais branda da varíola, né, que é causada por outro vírus, que é bem parecido ali com o da varíola humana, e as leiteiras, elas se infectavam com esse vírus. Tá? Daí, conforme elas se infectavam com esse vírus, elas não pegavam a varíola humana mesmo, aquela que era bem letal, né? Que matava ali um monte de gente. Então, o que, que o Jenner ele pensou? Ele falou, bom, deve ser alguma coisa ali da vaca que está fazendo com que essas leiteiras elas tenham proteção. Então, o que, que será que é? E lá no úbere da vaca, o úbere é a teta dela. Né? Não tem aquela tetona lá, que tem vários biquinhos ali, então aquele tem o um nome mais gourmet que é úbere. Mas é mais legal falar teta de vaca, né? A teta da vaca ali tinha algumas feridas. Né? Nessas feridas aí desse úbere, dessa tetinha da vaca, você tem o vírus ali, né? Tem o vírus. Então, o que, que o Jenner ele fez? Aí que é a parte legal da história, né? Legal entre aspas. Ele pegou essa ferida da vaca, né? Ele pegou ali uma cobaia, a cobaia é esse criança, ele pegou uma criança lá de uns 8 anos, 9 anos ali, fez um ferimento na criança e esfregou
a ferida da vaca na criança. Olha que louco isso daí, né? Hoje, se você pegar uma ferida de vaca e esfregar numa criança, talvez dê problema para você, tá? Então não faça isso. Então ele esfregou ali a ferida da vaca na criança. Só que depois de um tempo, ele pegou o vírus da varíola, então ele pegou o vírus da varíola humana, aquele que ele sabia que matava mesmo. E ele colocou na criança, na mesma criança. Peraí, ele pegou um vírus que é letal, que ele sabia que matava ser humano, e colocou na criança. Pois é. É por isso que eu falei que a história dele é meio vida louca mesmo. Só que o que aconteceu? A criança, ela não morreu. Milagre? Não. Ciência, biologia, imunologia. Então, o Jenner, quando ele pegou ali a ferida da vaca e esfregou na criança, ali no ferimento da criança, na verdade ele estava colocando ali o antígeno, né, que era o próprio vírus, né, no organismo da criança, só que era uma forma mais branda e não chegou a causar grandes problemas na criança. Só que nessa primeira exposição, a criança ali, o menor, começou a produzir ali já os anticorpos contra o vírus da varíola. Então, quando essa criança efetivamente pegou o vírus, né, o ativo mesmo, que era bem letal, ela já estava pronta, entre aspas, né, ou seja, já estava imunizada e por isso que não desenvolveu os sintomas. Então foi dessa maneira aí que começou a ter o desenvolvimento da vacina. Eu acho que hoje, né, para você fazer uma vacina, depois a gente até pode comentar mais sobre isso, você tem vários protocolos de segurança, né? Você não vai ficar pegando criança ali, colocando vírus ali na criançada. Tudo bem? Tranquilo, beleza? Maravilha! Tem mais alguma coisa para falar aí, Guimar, para a gente? Ou a gente já pode encerrar? Não, tranquilo, tranquilo. Ótimo! Então, gente, é sempre um prazer aqui trocar ideia com vocês, tá? Então, não se esqueça aí, né? De se inscrever aqui nos nossos canais. Vai lá no YouTube, né? Então, sempre aqui a gente vai colocar os nossos podcasts também lá no YouTube. Se inscreve, aperta o sininho ali para as notificações. Caça a gente ali também no Instagram, né? Que é bem fácil, né? É só colocar bio nosso de cada dia ali, tanto no YouTube quanto no Instagram, que vai aparecer aqui. Então, a gente aí se encontra num próximo episódio e vamos embora. Então, ó, tchau para vocês. Dá tchau aí, Guimar, pro pessoal. Vai. Até mais. Fui. Vamos.